nosso nutrólogo, Dr. Roberto Navarro, bem-vindo. Obrigado, Carolzinha. Hoje nós vamos cantar aonde? Porque nós estamos fazendo assim uma dupla de tons. Olha isso aqui, presta atenção. Fala pra mim se não é uma... Aqui, ó, a calça aqui, vou mostrar. Olha, Glaucia. Tá vendo quando eu falo? Ó, Juju também tá nesse tom. Mais escuro. Não, mas é tudo mesmo paleta. Isso é legal pra começar a semana, energia. Não é verdade, Malu? Mas você sabe que esse tom aí do rosé, ele puxa, né? Puxa, casa. Já vamos pensando nessa vibe. Programa aqui, ó. Tá tudo lindo. Da aguinha, da Fuse. Agora, vamos lá. Chefe Malu Lobo apresentando Nutri, não é verdade? Então a gente agora a chama de Nutri-Chefe. O assunto hoje é aquele fundamental para todo mundo que quer resgatar saúde, porque falar de hormônio é falar do que comanda a nossa vida, né, doutor Roberto? E aí eu só vou apresentar a receita da Malu antes de você começar, porque tá bonito isso aqui. Sou doida com as quiches que ela inventa. Isso aqui é uma quiche. Sim. Explica pra gente, porque ela é diferente. Exato. É uma maneira diferente de você utilizar os alimentos a favor da sua saúde, né? Tá. Então, alguns ingredientes que o Roberto vai falar que são importantes para que você comece como é que eu posso dizer, né, Nilo? Assim, para você potencializar, né? Para que você consiga melhorar o seu perfil hormonal. Tá. Então, esses alimentos, eles fazem parte disso. Só que, às vezes, as pessoas, elas entram numa monotonia alimentar, não sabem comer, não sabem combinar. E aí, eu trouxe essa ideia diferente para que você coloque alguns desses alimentos na sua alimentação, só que de maneira mais gostosa, mais fácil. E aí, eu vou dizer mais. Vocês vão acompanhar, vão ter que acompanhar no YouTube, porque... A receita exclusiva do YouTube é um creme que vai ser usado na quiche depois. A gente vai começar com esse creme, muito legal. Pode ser então um aperitivo, Malu já montou dessa forma, ou também para acrescentar em receitas, essa é uma delas. Muito mais saudável, gente. E eu tenho certeza que em casa vocês vão amar, porque todo mundo vive pedindo esse tipo de receita. Adoro. É tipo, faça você mesmo em casa, muito mais barato. Economize ainda mais saudável. Exato. Doutor Roberto, vamos lá. Sua introdução para falarmos de hormônio e falar sobre isso é o assunto de milhões. Complexo, não é verdade? É pergunta de milhões, assunto de milhões, porque é um verdadeiro desafio para a medicina, né? Sem dúvida. Existe uma especialidade que só estuda as doenças ligadas à produção inadequada de hormônio, que é a própria endocrinologia. Se não fosse tão importante a questão hormonal, não teria uma especialidade só para ela. A minha visão vai ser uma visão não da doença, tá, Carol? Até porque eu não vou dizer doença hormonal. O que é doença hormonal? Primeiro, para que existe hormônio, né? O hormônio tem que existir porque eles são os mensageiros que são produzidos em glândulas e temos várias glândulas espalhadas pelo corpo, hipófise, tireoide, suprarrenal, ovário, testículo, são muitas glândulas produtoras de hormônios. E esses hormônios, eles produzidos numa glândula saudável, caem no sangue e vão procurar o teu alvo. São mensageiros que vão entrar nas nossas células e lá dentro da célula esse hormônio entrega uma mensagem. Tá. Só que essa mensagem tem que ser recebida de uma maneira compreensível pela célula. Por isso que existem receptores, que são estruturas dentro de uma célula onde o hormônio acopla. Uma vez esse acoplamento sendo correto, essa mensagem é passada para dentro da célula e a célula executa uma função específica. Entendi. Então, tudo que atrapalhar, todo esse raciocínio, se a glândula produz errado, e se na hora desse mensageiro entrar numa célula e tiver alguém atrapalhando levar essa mensagem, algo atrapalhando o receptor onde o hormônio acopla, aí começa a trazer vários problemas. E a gente está acostumado, né, na medicina tradicional, a estudar as doenças que acometem as glândulas e que fazem elas produzir hormônio tudo errado. Então tem várias causas, né, autoimunes, infecciosas, genéticas, né? Você pode ter uma produção inadequada do hormônio da tireoide por um problema autoimune, do seu ovário, mas enfim. O que eu vou falar hoje não é propriamente essa doença glandular. O que tem no nosso dia a dia que pode atrapalhar a produção também, ou até esse mensageiro chegar na sua célula e entregar essa mensagem adequada. O que pode atrapalhar? Os receptores onde o hormônio acopla. No meio do caminho ali. No meio do caminho. E são, pelo menos, é óbvio que é complexo falar sobre isso, Carol, mas eu separei 4 tópicos. Tá. Onde cada um deles a gente pode melhorar, porque o importante não é dizer o problema, é dizer o que eu faço para melhorar isso, ou para evitar que isso
me atrapalham. Então, separei em 4 tópicos aí que a gente pode Vamos debater. colocar o primeiro já na tela. Olha lá, doutor Roberto, então, vai falar de estresse crônico. Meu Deus, ele está em todas as pautas, em todos os assuntos. Aí eu acho que Quem faz nunca, parte. né? Quem não? Maria, é desafiador, inclusive, entender esse mecanismo do estresse e mesmo que a gente, claro, com todas as dicas que você vai dar, a gente tente se acalmar, a gente tente, enfim, evoluir de certa forma, né, com algumas práticas até de respiração e etc. No mundo que a gente vive hoje, não tem como. Não tem como, Ele verdade. né, faz parte. Pelo menos parte do dia ali. Sim, sim. Ainda que, por exemplo, a gente está trabalhando, eu estou aqui trabalhando, tá? Vou dar um exemplo para vocês, vocês vão se identificar. Amo estar aqui, mas é um estresse. Causa um estresse. É um desafio, né? Desafio. Então, isso. Claro que a gente vai falar de um estresse crônico também um pouco diferente, mas se a gente for somar, tudo que é parte da nossa responsabilidade gera, sem querer, um certo estresse. Sim. É o alarme, é a reação do desafio, né? O corpo humano é exposto diariamente a situações de desafio, que pode ser desde você estar aqui apresentando um programa ao vivo e não pode errar, tem que estar ali bonitinho, como você está andando na rua e vê um buraco e tem que desviar dele para não cair no buraco. Exatamente. Como vai vir um boleto bancário para você pagar aquela conta que você não sabe se vai ter dinheiro. Então, os fatores de estresse, a medicina estudava antes, como os fatores mais de infecção, né? Que é um estresse para o corpo também. Se eu estou gripado, se eu estou com uma pneumonia, é um fator de estresse para o corpo também. Mas hoje o emocional conta muito como fator desafiador e o corpo humano te prepara para uma guerra. E a gente já cansou de falar, acho que não é nem mais novidade, o hormônio mais envolvido na reação de alarme, do estresse, né, é o cortisol e a adrenalina. A adrenalina é aquele que é liberado no susto. Se alguém vier pro teu lado e para te assaltar, você vai tomar um susto, vai ficar branco, o coração vai disparar. É a adrenalina que faz isso, para te dar força de você lutar mesmo e fugir ou enfrentar o problema, né? É luta ou fuga. A adrenalina te dá o start inicial. O cortisol te prepara para uma guerra mais duradoura, que não vai acabar em 10 minutos, meia hora. Então, esse cortisol, o que ele vai te trazer? Uma sensação de mais força física, de mais atenção ao ambiente, vai te fazer reter um pouco de água para não perder a guerra por desidratação, vai fazer você ter mais fome, porque você vai começar a ter que ter uma guerra, energia, né? Estocar energia, vai mobilizar a reserva de energia. Então, no início, o cortisol ficar um pouquinho alto no estresse inicial, que dura só meia hora, um dia, ok. Mas o estresse crônico é aquele que se arrasta por semanas, meses, né? E nunca é resolvido, seja o emocional, né, seja também doenças, né, infecciosas, mas enfim, é um grande desregulador, porque se o cortisol fica muito alto ou se com o tempo a glândula que produz entra numa fase de desadaptação e o cortisol tende a cair no estresse crônico, fica alto no início e baixo no estresse crônico, ele traz vários prejuízos. Cortisol, tanto alto quanto baixo, traz um monte de alterações metabólicas, mais tendência a alergias, mais tendência a fadiga, cansaço, indisposição, né? Então, é um fator que a gente tem que tentar controlar, né? Como diminuir seu estresse do dia a dia. No emocional, vai ter que ser aí muito yoga, meditação, atividade física ajuda a controlar um pouco do cortisol. Uma né? atividade lúdica Atividades também, né? Fazer lúdicas, uma aula de canto, piano, tudo, violão, tudo que te crochê, desestressar, pintar, tudo. né? Uma atividade que seja para você, né? Exato, e resolver o teu problema que traz ambiental um prazer também. ali, né? Tá com pessoas que são Não tudo por legais, né? Falar de obrigação, coisas gostosas. Eu vou colocar o próximo tema, o doutor Roberto vai falar daqui a pouquinho, e aí a gente pode até entrar numa questão também da questão de medicamentos, porque muitos antidepressivos acabam aumentando esse cortisol também, porque algumas pessoas têm um quadro dele muito baixo e de não terem disposição, né, doutor Roberto? O cortisol baixo pode ser confundido como uma depressão e acabar tomando um antidepressivo, muitas vezes, pode não ser uma depressão real, pode ser só uma fadiga mesmo, por um cortisol baixo, e a gente melhorando o cortisol melhoraria essa pseudodepressão. Mas existe a depressão real mesmo, que a gente tem que saber diferenciar, né? Vamos falar mais sobre isso, mas na tela eu vou colocar já o próximo tema, olha lá, mais um desregulador hormonal, insônia, gente, bora dormir, né? Também não tá muito fácil, não. E olha, essa história de assistir, às vezes, coisas antes de dormir que deixa a gente mais agitado, pode piorar bastante. Mas agora, e olha... Quando a gente fala de insônia também, é claro que a gente sabe que é uma grande discussão. E eu acho que de todos os itens, doutor Roberto, que você vai nos contar, esse também tem sido ainda mais preocupante, porque quando você tem... Parece que é uma bola de neve. Então, assim, quando você tem o estresse crônico, você também
vai ter a insônia, que vai gerar o outro, que você vai falar já já. Então, acaba sendo um quadro até que uma coisa está ligada à outra. Então, não é incomum uma pessoa estar passando por todos eles, né? Exato, eles podem estar se somando. O próprio fato de começar a dormir mal é um gerador de estresse corporal. Exato. É um estresse físico, né? E muito estudo já, hoje não tem muita dúvida disso não. Quem dorme mal com frequência, não uma vez ou outra, que faz parte, mas aquela insônia crônica mesmo, de diário, né? Pode alterar no dia seguinte, já tem pelo menos 3 hormônios que se sabe que altera, que eles têm uma produção alterada, além do cortisol, que a gente já falou, tá? Tem um hormônio chamado grelina, a grelina é produzida no estômago. Existe uma produção aumentada de grelina no dia seguinte de uma noite mal dormida. O que isso faz? A grelina aumenta a sua fome. Então, quem dorme mal, no outro dia pode descontar mais na comida porque a fome fica um pouco maior por aumento dessa tal grelina. E tem um hormônio produzido durante o sono profundo, quando você dorme bem mesmo, aprofunda o sono, que chama GH, famoso GH. Esse GH é produzido na hipófise e ele vai até o nosso fígado e aumenta a produção de um hormônio chamado IGF-1. É uma família, né, de GFs, essa IGF-1 principalmente tem uma função restauradora celular. O IGF-1, ele anaboliza, ele reconstrói células no momento em que você está dormindo, lá no sono profundo. Ele restaura a fibra muscular, restaura células à sua integridade, renova células, estimula a imunidade. E o IGF-1 fica muito baixo, eu vejo isso em consultório. Pacientes que têm queixa de insônia, dose de IGF-1 lá de manhã está baixinho, por pouca liberação de GH. Então, aumento de grelina, alteração do cortisol e alteração de IGF-1 traz vários prejuízos, né? Cortisol, já falei qual é, grelina também, e o IGF-1 baixo também. Se perde massa muscular quando você produz pouco IGF-1. É uma sabotagem. Então, é uma sabotagem. Então, a insônia, dormir melhor. A luzinha azul, tá? A luz azul na nossa retina diminui a produção de melatonina. Que é do celular, tá? né? Então, tá no celular, iPad, ali na telinha, também, na né? TV, aqueles dialzinhos, aquelas luzinhas azuis. A luz laranja, ela aumenta a produção de melatonina. Pode parecer loucura, mas se você comprar um óculos com lente laranja, tá? E ficar lá no seu quarto, né, com as luzes acesas, lendo um livro ou vendo TV com uma lente laranja, não vai atrapalhar tanto o teu sono. Tá? Bonovox já usa. Bonovox já estava com razão. Bonovox já está antenado com isso aí. Mas sabe o que eu ia te perguntar? Todos eles podem ser dosados, então, para a gente saber se de fato está tendo um problema. Sim, não né? é muito corriqueiro dosar grelina, o IGF-1 sim, cortisol sim. A grelina não é tão corriqueiro em consultório não, embora possa ser dosado. O IGF-1, o GH pode, mas também. É o IGF-1 que a gente dosa, que é o efetor do GH. E pensando dessa forma que insônia é uma realidade, claro que a gente sabe que alimentos ajudam, Malu, depois se quiser completar, falando dessa questão dos alimentos e dessa higiene do sono, né, que hoje vocês chamam de higiene do sono pré, né, pra gente ter mais liberação de melatonina. Você acha, doutor Roberto, que hoje, com a também regulamentação e a liberação, hoje é uma realidade que a gente tem a melatonina no Brasil, né? Durante muitos anos houve essa tentativa, as pessoas traziam. Então, hoje a gente tem e pode ser muito bem utilizado pelo médico. Você acha que hoje é parte de um tratamento? Então, quando a gente coloca ali a população como um todo, a grande maioria se beneficia de uma melatonina suplementada? Sim, problema mais é a dose, viu, Carol? Porque a dose da melatonina, quando passa do ponto e a pessoa às vezes não sabe qual seria a melhor dose para ela, tem efeitos colaterais também. Entendi. Dores de cabeça no dia seguinte, náusea, tontura. Então, embora seja um suplemento, considerado um suplemento alimentar, dependendo da dose, ele atua como medicamento. E como medicamento tem indicações, contraindicações e efeitos colaterais. Okay. Mas, sem dúvida, é muito mais interessante a gente tentar usar a fisiologia a nosso favor, porque é bem possível, e isso é fato, que o cortisol alto durante o dia, se você tem um pico de cortisol mais alto no final do dia, e não deveria ter, porque o cortisol tem que ter uma produção cada vez mais baixa ao longo do dia, a produção dele é gradativamente menor, porque ele deixa a gente em alerta. Então, à noite você tem que relaxar. Então, o cortisol tem que ter um pico final no final da tarde baixo e quem está sob estresse tem esse pico alto, que atrapalha a produção da melatonina. Então, é óbvio que é melhor tentar dar uma melatonina numa dose baixinha, né? A dose liberada no Brasil é muito baixinha, 0,2 miligramas, naquele comprimidinho sublingual, que é uma dose que pode funcionar para muitos. Não precisa começar com dose alta. A única coisa que eu sugiro, né? Se for usar, converse com o teu médico. Existem contraindicações, tá? Conversa até com o seu nutricionista, mas nada de mega dose, muito alta. Não, eu vou dormir pra caramba com dose alta, não. Prescrição Não é bem assim. Precisa de uma orientação, sem toda dúvida. Mas sem dúvida é uma estratégia muito, muito bacana. Eu prefiro até do que começar já logo com remédio, né?
fazer o seguinte, vou colocar o próximo tema e Malu, já você fala a respeito dos alimentos, tá? Que podem ser interessantes pra gente melhorar essa questão aí do sono, pra gente, né, dar aquele start ali, porque claro, que a natureza é muito sábia, né? O corpo humano é muito inteligente, tá tudo linkado, tem um monte de coisa natural que sim, acho que, né, serão boas atitudes pra gente dormir melhor. O próximo tema é esse aí, ó. Também é um desregulador, você vai falar já. Esse é extenso, hein? Você vai falar agora, doutor? Ah, então tá bom, pode falar agora. Então, são contaminantes ambientais, aqueles xenoestrógenos, né? Que é o nome que a gente dá, porque são substâncias químicas, Carol, que imitam principalmente o estrogênio, que é um hormônio. Embora também eles trazem grandes problemas, em que sentido? Né? Primeiro, onde estão esses xenoestrógenos? Eles estão, infelizmente, espalhados aí em muitos lugares. Tá? Então, a gente tem, por exemplo, o bisfenol A, muito frequente nas embalagens de plástico. Ele tem uma estrutura química parecida com estrogênio. E qual é o problema disso? O corpo produz estrogênio, não teria nenhum problema. Homens e mulheres produzem, né? Mas eles são estrogênios que eles têm uma estrutura química um pouquinho diferente, mas eles vão lá e acoplam em receptores. Eles atrapalham a comunicação do estrogênio real, que a mulher e o homem produz, com os seus receptores. Então, eles mimetizam o hormônio, mas não conseguem levar a informação adequadamente. Entendi. E até atrapalham que o hormônio acople ali. É como se fosse uma fechadura que tem que ser acoplada por uma chave. O receptor é uma fechadura que está lá dentro da célula. O hormônio é uma chave que tem que acoplar nesse receptor, nessa fechadura. Imagina você tentando colocar a chave numa fechadura que tem ali um grãozinho que não consegue. Então, essa comunicação entre o hormônio e a célula fica prejudicada. A gente chama de disruptores endocrinológicos, essas substâncias. Então, bisfenol A, presente na indústria do plástico, aquecer o plástico no micro-ondas ou aquele cafezinho no copinho de plástico. O plástico aquecido libera muito bisfenol A. Dioxina está presente na maioria dos agrotóxicos. O DDT, que é um tipo de herbicida que no Brasil é autorizado, alguns países não. Esses estão aí no dia a dia. Parabenos, que são encontrados em maquiagens, em shampoos, na indústria cosmética se usa, até como em alguns suplementos de vitaminas na base oleosa, tem parabenos para conservar e não deixar oxidar. Nossa. Então a gente tem uma exposição a eles, óbvio, não tem como mudar de planeta, né? Porque senão, porque um pouquinho de exposição a xenoestrógeno, a contaminantes ambientais a gente vai ter. Nossa defesa, sim, boas escolhas. Então, prefira sempre os orgânicos ao invés dos alimentos que contêm agrotóxico. Alimentos Básico, de safra. Né? Alimentos de safra. E otimizar o nosso fígado a detoxificar. Óbvio que essas substâncias químicas que entram, o corpo tenta pôr para fora. E o fígado é o grande órgão que faz isso. E um detalhe, viu, gente? Agora a gente está estudando muita genética e tem variações em perfis de genes das pessoas que a produção de algumas enzimas antioxidantes ou detoxificantes lá no fígado é uma produção menor, geneticamente determinada. Nossa. Pré-determinada. São pessoas que têm que ter um cuidado brutal com contaminantes ambientais. Todo mundo deveria não se expor, Sim. mas tem que otimizar o teu corpo a detoxificar com mais intensidade. E os detoxificantes aí nos alimentos são nas crucíferas, no brócolis, nas especiarias, a gente fala tanto das especiarias, cúrcuma, orégano, pimenta cravo da preta, Índia, pimenta, né? São frutas vermelhas, né? São ricas em detoxificantes, resveratrol e aí vai. Ricos em polifenóis, nós vamos citar todos eles e até depois vamos falar da atividade física, de suar, de também. Se isso também pode ajudar. Eu vou só colocar na tela o próximo, então, para a gente conseguir dar conta desses 4 pilares aí que você colocou de desreguladores hormonais. Então, a alimentação inadequada, com certeza. Dr. Roberto vai explicar para a gente, então, o que devemos retirar. E, claro, não é o retirar para a vida toda, é não ter frequência, né? Diminuir a frequência, muitas vezes. Não é para ver numa bolha, não, gente. É para a gente fazer a nossa parte, né? Dentro do que a gente pode. Porque o papo tá muito bom, a gente deixou outro tema aí que pode ser um desregulador hormonal, que é a alimentação inadequada. Agora, eu chutei, doutor Roberto, a fazer o gol. Bora lá. Vamos gente, lá. Qual hormônio que sofre uma influência direta quando você termina de comer? Embora vários, né? Mas o mais importante, a gente sabe, é a tal da insulina.
Né? A insulina ela é produzida mediante o quanto entrou de glicose ou de frutose no teu sangue, mas principalmente glicose, que vem dos açúcares simples. Então, estou falando do açúcar aqui, tá? O açúcar refinado, o refrigerante tradicional, os docinhos cheios de açúcar, a farinha branca refinada, embora a farinha, só para falar aqui, porque tem muita professor de bioquímica que entra, que a gente troca ideias, fala, Roberto, fala para o público que amido que está no cereal não é açúcar simples. Ele é um açúcar, ele é um carboidrato complexo. Por que é complexo? São várias moléculas de glicose enfileiradas que não são liberadas tão rápida. Tá? Então, a sacarose, o açúcar, é um açúcar simples, é um disacarídeo. Ele entra no sangue assim, ó, bam, bombando. O amido também vira glicose, mas aos pouquinhos, tá? Mas também eleva a liberação excessiva de insulina. E insulina produzida em níveis altos, em todas as refeições, exageradamente, é um desequilíbrio hormonal, um desregulador hormonal, o alimento, é ligado a mais tendência à obesidade, diabetes, a respostas inflamatórias exageradas. Então, é um grande desregulador hormonal, uma alimentação inadequada, rica em açúcares simples. Eu acho que esse é o grande recado. Essa é a chave. E de qualquer forma, a gente vai discutir um pouco de alimentos e tal, já no nosso momento. Eu convido todo mundo daqui a pouquinho para ir para o YouTube, quem ainda está na TV com a gente, porque Malu vai dar uma receita exclusiva para este momento no YouTube, que é esse creme maravilhoso que depois vai ser utilizado na quiche. Vamos colocar a perguntinha do público que dá tempo antes da nossa pausa aqui na TV. Patrícia, obrigada. É verdade que tomar hormônio causa câncer? Essa pergunta é super legal. Vamos lá, Roberto, nós temos 2 minutos, mas com a coisa a gente continua no YouTube. Tá. Houve uma relação, quando se começou a usar hormônios para a medicina, né, se usava muito na reposição. Né? Então, por exemplo, a mulher lá na menopausa, quando entrava, deixava de produzir ou produzia menos estrogênio, menos progesterona, se dava para a mulher hormônio. Mas detalhe, era um hormônio extraído da urina de égua prenha, era um hormônio, sim, diferente bioquimicamente do hormônio que a mulher produz, o estrogênio, né, real da mulher, e isso dava uma diferença muito grande na comunicação entre o receptor e o hormônio. Né? Imagina uma chave que é um pouquinho diferente da chave original, que vai lá no receptor e acaba acoplando de maneira inadequada, e toda a resposta desse receptor dentro da célula muitas vezes não era adequada. Então houve um aumento de correlação de câncer com a reposição hormonal, pensando lá na década de 60, década de 70, 80, 90. Hoje a gente sabe que o câncer é multifatorial, não é ligado só à questão hormonal. Mas sim, a gente tem que tomar cuidado se o câncer tem correlação com hormônio. Porque tem câncer que não responde, não aumenta a proliferação de células estimulada por hormônio. Então, tem vários mecanismos, hoje está muito bem compreendido isso. Então, não diria que o hormônio sozinho causa o câncer, não. Acho que é multifatorial. Então, vou fazer o seguinte, neste momento, agora, o convite. Você que está acompanhando a gente pela TV agora, é o momento daquela pausa do horário eleitoral gratuito, mas a gente continua com o nosso conteúdo exclusivo no YouTube do Você Bonita. Você pode assistir pelo aplicativo da TV Gazeta, pelo site, pelo YouTube, que está um verdadeiro sucesso, youtube.com/Você Bonita. Manda mensagem e acompanhe a gente por lá. Estou te aguardando. Tá aí, continuamos então no YouTube. Doutor Roberto, se você quiser acrescentar, fique à vontade essa questão aí dos hormônios, que eu acho extremamente importante, porque agora a gente fala de hormônios bioidênticos. O que seria isso? Isso e é uma polêmica isso, Carol, porque tem colegas, né, médicos mais ortodoxos que desconsideram os bioidênticos, né? Na verdade, qual que é a tentativa? É produzir uma estrutura química que seja muito parecido, uma cópia fiel dos hormônios que a gente produz. Vou dar um exemplo de como isso já existe. Os diabéticos usavam insulina, né? Tinham que fazer uso de insulina para diabetes. A insulina era extraída do pâncreas de porco. Tá? Crianças que não cresciam, tinham nanismo, que tinha que tratar com hormônio de crescimento, GH, eram extraídos, né, para a criança da hipófise de boi. Então, era um hormônio, imitações muito grosseiras do hormônio que a gente produz, né? Então, o que a ciência fez, graças à tecnologia? Né? Chama engenharia de... Tem um nome diferente, me fugiu aqui agora. De recombinação genética. Tá? Isso é feito, óbvio, em estudos muito profundos, que conseguem fazer bactérias produzirem estruturas químicas idênticas ao hormônio humano. Então, eles passaram a ser chamados de bioidênticos. Qual que é a única vantagem? É que eles
acoplam corretamente nos receptores, é a mesma chave. É uma roda que seu carro furou e que você troca por um step igualzinho, a mesma molécula. E os hormônios não bioidênticos ou sintéticos não bioidênticos, eles não são tão perfeitos nesse sentido. E talvez um dos efeitos colaterais seja justamente essa comunicação não ser perfeita. Então os bioidênticos nasceram para ser mais fisiológicos, só que eles não têm patente, porque são moléculas que imitam o nosso hormônio. Cópias não são patenteáveis. Então a indústria farmacêutica nunca se interessou pelos bioidênticos. E os colegas ortodoxos acabam duvidando porque não tem tanta visita de representantes mostrando, ó, aqui nosso bioidêntico. Não tem. Aqui temos nossos hormônios sintéticos. Né? Então, isso é uma questão do médico também entender que existe, né, bastante referência de estudos com bioidênticos. Não é uma coisa assim, aleatória, nossa, charlatanismo, picaretagem. Agora chama atenção, Carol, peço esse espaço para isso, pelo uso inadequado. O uso mesmo de bioidênticos fisiológicos, mas de maneira completamente irresponsável. Bonito, né? Porque não é porque é mais fisiológico que eu posso usar para qualquer um, sem qualquer justificativa, apenas para secar a barriga e crescer músculo. Aí é o lado inadequado daquilo que é uma evolução, mas usado por mãos agora está moda, né? Você até falou na sua live, perfeito, né, sobre aqueles chip da beleza, né? Eu ia comentar do chip da beleza em algum momento. Eu acho que o público vai querer também saber sobre isso. Vocês já mandam mensagem, tá, gente? A gente, então, fez uma primeira etapa falando desses desreguladores hormonais. O Roberto já explicou todos eles. A gente vai juntando com perguntinhas do público, mas vamos começar com uma receita da Malu, que é esse creme que você vai usar como base de várias receitas e como aperitivo. Como aperitivo, sim. Como não? Hoje a gente vive uma situação muito difícil no nosso país, né? Então, esse lance de faça você mesmo está cada vez mais bacana. Além de você economizar, Carolzinha, você acaba também tendo um produto mais saudável e que é super versátil na cozinha. Então, eu vou ensinar vocês agora a preparar o seu próprio creme de ricota, que é uma excelente opção aí para um café da manhã saudável ou para você usar numa receita de estrogonofe e etc. Amo. O Roberto também, ele come todos os dias. Adoro creme de ricota. Bom, o que nós vamos usar para essa receita, gente? São apenas 3 ingredientes e mais um pouquinho de sal. Então é muito simples. Então você vai ter a ricota. Quem não sabe, gente, a gente consegue fazer a nossa própria ricota, tá? Como é que é feito, Carolzinha? Eu tenho 1 litro de leite, eu aqueço até o ponto de fervura, aí eu coloco 5 colheres de sopa de vinagre. Eu deixo talhar, esse leite vai talhar, vai separar o soro, né, do leite. Exato. Coloco numa peneira, deixo ali e eu tenho a minha ricota. Sensacional. Tá? Sem nenhum tipo de conservante, sem nada. Para fazer o creme da ricota, o que eu vou ter? Eu vou ter a própria ricota, né, que eu fiz, que eu preparei, tá aqui. Você pode comprar também, se você tiver aí um lugar, né, por exemplo, o pessoal de Minas. Durinha, mais... Você tem que deixar ela bem, tem que tirar bem a água, né? Tá. Apesar que você vai colocar um pouco de leite. Então eu tenho aqui, ó, minha ricota, tá aqui, tá? Só a ricota. Vou colocar leite, tá? Morno. Pode ser qualquer leite, né? De preferência, se você quer uma receita com menos teor de gordura, porque a ricota já é um queijo já sem quase gordura, você vai usar o leite semi-desnatado ou desnatado. Tá bom. Tá? Então tá aqui. As medidas estão todas no Instagram do Você Bonita, @VocêBonitaTV. Mas o que acontece? Eu preciso colocar um pouquinho de gordura nessa receita. Então, eu tirei dos leites, mas eu vou adicionar aqui um pouco. Estou usando a manteiga de búfala. Legal. Mas você pode usar uma manteiga com sal, você pode usar o que você preferir aí, desde que tenha gordura. Senão não vai dar uma cremosidade, não vai dar um ponto, Isso, Carol. né? Carol sabe tudo, cara. Não sei não. Sabe sim, Carol. E eu vou colocar aqui, gente, uma pitadinha de sal também, tá? Porque o sal, ele é realçador de sabor e eu preciso disso. E nós vamos bater. Pode? Sobe o som. Malu, deixa eu perguntar uma coisa. Poderia ser azeite ou ia desandar tudo? No lugar da manteiga? Poderia. De búfala? Poderia ser. Então, tá o azeite também.
E aí, Carolzinha, olha só, eu vou ter aqui agora o meu próprio creme de ricota. Olha a textura. Quanto mais eu bater, gente, é que televisão é um pouco difícil, gente, né? a textura dele tá maravilhosa. Ó, o Toninho vai mostrar ali quando você colocar no potinho. Olha isso aqui, ó. Na TV a gente não consegue bater o tempo que a gente precisa, mas você vai bater, você vai ter um liquidificador seu, você vai bater aí mais ou menos uns 3 minutinhos, tá? Até que você ganhe essa consistência, tá? Ele não vai ficar granulado, ele vai ficar bem liso esse creme. Que delícia! Tá? E é essa textura que a gente quer. E aí, Carol, você pode usar, por exemplo, eu coloquei sal nessa receita, mas se eu deixar ela sem sal, eu tenho essa receita para usar, por exemplo, como base para uma receita de sobremesa doce. Tá? Eu posso usar essa receita, por exemplo, no lugar de um creme de leite. Com certeza. Então, assim, você pode brincar aí, tá? A única coisa, gente, é a textura, tá? Então, vocês entenderam como é que eu faço a minha ricota. E, ó, depois é só eu bater. Fica muito mais barato do que a versão tradicional. E aí dá pra fazer, aqui você enfeitou com azeitona, né? Então dá pra bater com azeitona, tomate seco, aí vira patê. Orégano. Vamos experimentar, doutor Roberto? Né? Você pode fazer um orégano também. Tava aqui só esperando você dar o aval. Dá um pode, né? Pode? Pode. Antes de você continuar, Malu, aproveita e conta um pouquinho, lá que delícia, desses alimentos. A gente estava falando de insônia e tal, e eu deixei aí o espaço para você comentar como nutre, né? O que a gente faz para melhorar esse horário aí para dormir melhor. Bom, então, você tem a higiene do sono, né? Então, você tem que meio que já se preparar para poder, né, dormir, Delícia. né? Nada estressante, evitar, por exemplo, o uso, né, de alimentos que sejam mais cafeína, excitatórios. Ó, Carolzinha. Você separou pra gente? Isso, olha lá. Ela é maravilhosa. E também, né, quer dizer, você tem hoje também algumas coisas que te ajudam, né? Por exemplo, um chá de passiflora, de melissa, né, Roberto? Você tem que dar triptofano, que é precursor da serotonina e da melatonina. Chá de casca, a casca da banana, aqueles pontinhos pretos, né? Desculpa, mas eu sei que era para você falar. Esses pontinhos pretos que estão na casca da banana são melatonina. Sério? A estrutura é extremamente parecida com a melatonina. E você faz um chazinho da casca da banana. Como faz o chá, eu já não sei, mas eu sei que tem como fazer. Então, triptofano, chazinho de camomila. E evitar cafeína, que vai te deixar evitar cafeína, legal. evitar fazer, por exemplo, exercício físico, né? Por exemplo, eu sou uma que eu faço exercício físico antes, né, 2, 3 horas antes de deitar, eu fico excitada ainda, eu deito agitada. Então você tem que fazer essa higiene do sono, fazer uma meditação, colocar coisas mais calmas, assistir, né, coisas que não te deixem excitado. Pois é, gente, as séries, ai meu senhor, o que eu inventei de começar uma... não. E é o horário que você tá ali, que você, né, só que, gente, não pode, você vai dormir agitado, tem série que deixa agitado. Depois eu conto qual que eu comecei. Meu senhor, não sei o que então, mas não pôr perguntinha do público. Acho que você tem que dar uma trabalhada nesse teu psicológico mesmo. Oremos. Mas isso aqui tá delícia, hein? Coisa boa, café da manhã, almoço, jantar, põe tudo. E você não vê que você pode usar? A textura fica excelente, gente. Lá, aproveitem que estamos ao vivo no YouTube, curtam, mandem um like. Ana, obrigada, um beijo. Testosterona na menopausa é indicado. A pergunta de milhões, doutor Roberto. Vai, conta que eu vou quarentar daqui a alguns dias também. Mais um tema polêmico, né, gente? Porque existe a linha, né, da medicina tradicional que acha que só existe uma indicação para testosterona, que é uma paciente que tem queixas clínicas extremas de baixa libido, né, diminuição de desejo sexual extremo, muito desânimo, né? Tem um nome isso, tem uma síndrome chamada, não vou lembrar aqui o termo científico, e que teria indicação da testosterona. Mas a gente vê que na menopausa tem mulheres que não têm uma queda da testosterona tão intensa, Carol. Então eu diria, toda mulher em menopausa tem que fazer a modulação da testosterona. Mas uma parte que é substancial vai sim, na hora de dosar, né? Porque a gente tem que ter medidas, né, laboratoriais, vem com níveis muito baixos. Muito baixas, e a maioria vai ter queixa clínica, né? Não só a questão de libido, mas perda de massa muscular muito intensa, né? Então, eu acho que sim, tem que ser muito individualizado, lógico, a pergunta aí da Ana, mas existe a indicação sim, desde que feita com critério, na dose correta, pelo tempo correto, para o paciente correto,
só tem benefícios. Monitorado, né? Monitorado. Porque falar de Monitorado. hormônio é um negócio bem assim, a frequência de monitorar quando a pessoa vai fazer os exames, realmente seguir tudo isso com cautela para não deixar passar muito tempo e de repente aquele hormônio já subiu demais. Subiu demais. E aí pode dar problema. O hormônio problema. é algo muito poderoso, Carol. Assim, a sua deficiência é péssima, né? Seus declínios são péssimos, mas o excesso também é péssimo do mesmo jeito. Então é um tema que eu acho que tem que ser debatido muito com o médico. Cuidadosamente. Não tem como. Hormônio é papo de médico, não é de outros profissionais, não. Mas não. pode usar também os alimentos a favor, sim, né? Sim, que são sim. os alimentos que a gente está trazendo hoje nessa pauta. Também alguns alimentos que são moduladores, né? Tipo a maca peruana, né? Você tem também. O próprio inhame, o próprio inhame que a gente trabalha, né? Que vai estar na receita de daqui a pouquinho. Exatamente. Tem mais perguntinha depois, doutor Roberto, se você quiser falar do DHEA também, fique à vontade. Tá bom. Vamos lá, perguntinha do público. Vera, obrigada, um beijo. Até qual idade podemos fazer reposição hormonal? Pergunta legal. Olha, geralmente, né, existe um limite da reposição hormonal de mulheres em menopausa, né? Falando aqui em nome dos ginecologistas e dos endócrinos, né? Que é não fazer uma reposição por mais de 5 anos consecutivos. Esse é o conceito tradicional, tá? Mas tem mulheres que às vezes entram na menopausa e não tem muita queixa clínica. Então, nem vê necessidade de procurar médico para ajustar, fazer uma reposição, né? Mas a longo prazo, a gente sabe que a queda do estrogênio, da progesterona na mulher, vai trazer algumas repercussões, independente de ser muito sintomático ou não, mas geralmente no perfil de lipídios, de colesterol no sangue, diminuição da densidade mineral óssea, descalcificação óssea. Então, se a gente colocar o peso do benefício de manter hormônios em níveis fisiologicamente corretos ao longo da vida, não existe um limite X. Né? Depende do que você está usando. O hormônio sintético convencional, né, os estrogênios tradicionais, mais de 5 anos de reposição, os ginecologistas condenam. Porque o medo é de hiperestimular demais esse receptor e ter um câncer dependendo daquele tipo de hormônio. O que também está caindo por terra porque tem vários outros fatores que levam ao câncer que não tem nada a ver com o hormônio. Então é muito individualizado, Carol. O difícil é que a gente padronizar raciocínios iguais para todos. Existe sim mulheres com 60 anos que estão fazendo modulação, não só do estrogênio, mas a gente está falando de outros hormônios. Por exemplo, o DHEA, que é um precursor hormonal, a testosterona. É como se reposição hormonal fosse só em volta do estrogênio e da progesterona. É isso que as mulheres pensam. Então, se eu tiver que fazer reposição hormonal, vai ser lá na menopausa, estrogênio e progesterona. E tem outros hormônios que declinam ou ficam em níveis muito baixos, que são melhorados com a sua reposição ou com a sua modulação. Então, é muito individual. Eu tenho pacientes que fazem uma modulação de testosterona aos 60 anos e têm benefícios por isso. E outras aos 55 não estão precisando. Né? Então, é muito individual. Mas hoje, sim, para encerrar, tem que ser algo muito de perto. Os exames vão guiando a gente, os fatores de risco. Se você começa a fazer uma reposição hormonal, o colesterol sobe demais, opa. Se você começa a fazer uma reposição hormonal e altera o padrão de um endométrio, por exemplo, que é uma parte interna lá do útero. Então, é um monitoramento muito de perto. Por isso que reposição hormonal tradicional, com estrogênio e progesterona, se o paciente procura para fazer, eu encaminho para o gineco. Vai fazer isso com o ginecologista, a questão da progesterona e do estrogênio. Todos os outros hormônios a gente consegue fazer uma modulação, independente de ser ginecologista ou endocrinologista. Tá bom? E além de tudo, a gente está falando também de formas dessa modulação. Então, por exemplo, tem ali pacientes que vão se beneficiar só de forma tópica, que vão ter ali num creminho, tem outros que vão precisar, às vezes, até de uma injeção, que vão precisar de um pouco mais. Então, assim, você falou muito bem, doutor Roberto, precisa ser uma coisa bem individual, fazendo os exames direitinho. A pessoa, eu acho que essa proximidade médico-paciente é fundamental na questão que você cita, queixas. Então, calma, tá tendo que tipo de queixa? Porque muitas vezes o que vai nos levar à procura do médico e desconfiar que pode ter tido um déficit de hormônio, é olhar no espelho e falar, puxa, acho que eu engordei. Ah, isso aqui tá esquisito. Olha, eu tinha um músculo, não tenho mais músculo. Né? São essas preocupações. Depois a gente vai juntar tudo e fala, não, mas você sabe que eu acho que eu tô com uma queixa também. E aí vai juntando. Então, assim, eu acho que a gente tem que se conhecer, né, Malu? A gente tem que observar, assim, tem alguma coisa aqui que não tá certa. Exato. E leva a gente ao médico. Queixas clínicas também, Queixas né? clínicas. Memória ruim, dificuldade de concentração, sono que piora, né? Perda de vigor, porque você, né? eu acho que cabe muito naquilo que você falou, né? Você entra num ciclo e aí você não consegue sair desse ciclo. Para você sair desse ciclo, existe uma pessoa que vai te ajudar. Você. Também acho. Você.
Então, você melhorar o padrão alimentar, começar a fazer uma caminhada, né? Quer dizer, buscar uma atividade lúdica faz muito sentido. Também acho. Né? Descansar antes do sono, tô dormindo mal. Gente, toma um banho relaxante, toma um chazinho de passiflora, vai deitar, né? Agora, mudando de A para B, você viu, né? Que delícia. Não, ficou maravilhoso. Não é muito Nós mais gostosa aqui, do que a versão tradicional, tá perfeita. gente? Muito mais gostosa, Mais muito barata. mais barata. E mais saudável. E perguntinhas do público, que já tem mais receita da Malu. Cris, obrigada, um beijo. Jejum intermitente regula somente a grelina ou regula outros hormônios também? Adoro as perguntas do público. Dou você bonita aqui, orgulho. Geralmente diminui níveis altos de insulina. Então, jejum intermitente, para quem está com resistência à insulina, ele pode diminuir também. Pode melhorar o perfil lipídico, que não é questão hormonal, de triglicerídeo também. Mas, sem dúvida, né, estimula o jejum, muitas horas sem comer. A gente aumenta a expressão gênica de umas proteínas chamadas sirtuínas, que são responsáveis em matar células que não estão funcionando direito. Tá. O corpo não quer carregar células que estão se multiplicando errado. Quando a gente fala de câncer, é uma multiplicação de uma célula que não tem freio, que começa a se autoproliferar. E a gente tem mecanismos chamados de apoptose, que é não deixar essa célula continuar proliferando sozinha, senão ela vai trazer problemas. E os mecanismos de apoptose celular são estimulados no jejum intermitente. Quando você está horas sem comer, você estimula a expressão gênica das tais sirtuínas, que é um grupo de proteínas que facilitam a apoptose celular. Então tem realmente estudos mostrando benefícios do jejum intermitente. Para o público correto, que se beneficia disso. Então, além da grelina, a resistência à insulina também fica melhor controlada. Dá tempo de mais uma perguntinha que a Glaucia falou que é ótima essa pergunta. Estou sempre com orgulho das perguntas aí desse público maravilhoso na tela. Obrigada, Salete. Um beijo para você. Acha que algum hormônio pode ser modificado e continuar sentindo tanta fome após a cirurgia metabólica, uma vez que a absorção é modificada? Então, aí eu acho que ela está falando, né, da cirurgia da bariátrica, né? Na verdade, envolve muita coisa aí, porque essa parte do intestino que é retirada na cirurgia, né, chamada metabólica, ali se produz hormônios que regulam a ingesta, a saciedade, o tal do GLP-1, que é um hormônio agora muito bem compreendido, esses medicamentos novos na forma subcutânea, né, injetável, que hoje está sendo usado para obesidade, para o controle do diabetes, né, eles imitam hormônios que são produzidos no intestino, né, e quando você diminui uma parte do intestino, você altera um pouquinho a fisiologia desses hormônios, né, e a absorção, óbvio, quando você diminui a absorção de algumas vitaminas importantes, alguns minerais importantes, fisiologicamente você vai ter uma alteração também aí metabólica. Tá? Mas a cirurgia metabólica, ela não corrige definitivamente o diabetes e a obesidade, não. Porque se você depois mantém um padrão errado, né, entender que lá na frente, o que vai fazer dar certo, tudo que você quer, é teu estilo de vida, é o que você vai continuar comendo. E idem para um jejum intermitente, Carol. Não adianta nada eu ficar 18 horas sem comer e depois comer tudo errado. Cadê a sua nutrição? Então, a gente tem que ter um estilo de vida adequado na escolha do alimento, na atividade física, na higiene do sono, na meditação, no espiritual, seja o que for. Essa abordagem que a gente chamou de medicina do estilo de vida, né? Medicina do estilo de vida, medicina integrativa, como queiram chamar, é a preocupação com o todo. Não é ninguém corrige definitivamente a saúde com cirurgia nenhuma. Você apenas faz com que aquele obeso, diabético, hipertenso, que já está tendo várias complicações, corrija isso perdendo peso rápido. Tá? Mas depois tem que continuar tendo um estilo de vida saudável, uma alimentação adequada, que senão volta tudo. Senão volta tudo. São ferramentas, sim, muitas vezes, né? Estratégias, ferramentas para ajudar esse paciente de uma forma mais rápida e efetiva, e aí é o que a gente fala do estímulo, a pessoa vê que está conseguindo, e aí aquilo estimula e é aquilo que faz dar tudo certo no final. Então são grandes estratégias. Primeiros degraus, né? Persistência e resiliência. Agora, é o seguinte, Malu fez nesse primeiro momento aqui, exclusivo no YouTube, para quem acompanhou a gente, obrigada pela audiência, pelos likes e pelas perguntas, esse creme maravilhoso, e agora a gente volta para a TV para aprender essa quiche maravilhosa, olha isso. De volta!
volta com o nosso Você Bonita. Voltamos ao vivo para a TV. Olha, foi super legal o momento no YouTube. Quero agradecer todo mundo que esteve com a gente, que curtiu, que tá mandando mensagem. Esse creme que a Malu ensinou é imperdível. Maravilhoso. Já estamos aqui comendo. Temos a receita da quiche agora. Eu só ia pedir pro Dr. Roberto uma coisa que a gente ainda não falou, que eu acho extremamente importante quando a gente fala de perfil hormonal. Atividade física. Onde o exercício entra nessa história? Tudo. Na verdade, a atividade física ajuda a regular níveis de cortisol, que já é muito bom. Ajuda a produção de endorfinas, que são substâncias que vão até o cérebro e dão uma sensação de mais relaxamento. Você pode melhorar muito, inclusive concentração. Né? Vários estudos mostrando que depois do exercício físico existe um aumento de fluxo sanguíneo para áreas do cérebro que você tem uma retenção maior da informação, você fica mais atento. A atividade física estimula, principalmente com a contração do músculo, um grupo de proteínas chamadas irisinas, que a gente já falou muito aqui no programa. As irisinas produzidas no músculo são intensificadas no esforço, na contração muscular, né? na atividade física. E essas irisinas vão até o teu cérebro, aumenta a proliferação de novos neurônios, novas conexões, vão no teu fígado e diminuem a chance do fígado acumular gordura, vão no seu sistema imunológico e aumentam a produção de hormônio, vão até os seus ossos e ajudam na recalcificação, na diminuição da chance de osteopenia, de osteoporose. Então, a atividade física, Carol, é remédio. É remédio. Tanto que o sedentarismo é considerado fator de risco igual a um tabagismo. Então, o sedentário, ele vai ter doenças cardiovasculares parecidas com um tabagista. Então, a atividade física é fundamental e regula muito, estimula GH. A atividade física aumenta a liberação do GH, que é um hormônio anabólico, que ajuda na restauração da fibra muscular e outras coisas, né? Mas eu acho engraçado quando a pessoa fala, mas não gosto. Não gosto, não gosto. Gente, eu detesto ser pobre, mas não pode fazer nada. Entendeu? Tem que malhar. Tem que trabalhar, né, Malu? Vai subir uma escada, né? Tem coisa que se chama disciplina, comprometimento e vida adulta, né? Acorda, vida adulta chegou, né? Eu odeio ser pobre, gente, mas e aí? É a vida, né? Não faz vida. Vamos lá, Malu, vamos ensinar essa receita de quiche, que essa também é imperdível. Vamos lá. Gente, vamos lá. Ó, eu vou começar aqui, tá? Para massa, vocês têm a receita aí. São pouquíssimos ingredientes. Vocês sabem que eu sou a paranoica do sabor, né? Então, o que acontece? Vou colocar aqui na panela um pouquinho só de azeite. Vou colocar um pouquinho de cebola. Já tá quentinho aí, já tá quentinho. Né? Por quê? Porque a minha massa, eu tô usando um tubérculo, então eu quero dar sabor a ela, tá? Então, o meu sabor vai ser alho e cebola. Aqui, deixa eu pegar aqui. Lembrando que todos os ingredientes estão lá no Instagram do Você Bonita, @VocêBonitaTV. E aí sim, eu vou começar a querer fazer aqui a minha massa, porque eu já tenho aqui a minha base de sabor. Certo. O que eu vou usar, Carolzinha? Para essa receita, eu estou usando o inhame, que é um tubérculo. E que as pessoas, em geral, não usam porque não sabem como usar e acham sem graça e acabam não fazendo. O inhame, Carol, na culinária, ele é muito importante pra gente, porque ele é uma base totalmente neutra. Então, eu posso fazer uma massa de bolo, eu posso colocar ele aonde eu quiser, porque ele não vai interferir no sabor. Pode fazer o leite de inhame, né? E o inhame, ele é bacana para quem está fazendo atividade física. Ele é um importante modulador hormonal também, né, Roberto? O tal do DHA, Carol, que você falar do DHA, aquele suplemento DHA, né, que no Brasil não tem, mas se compra importado, é extraído do inhame. O inhame, mexicano, da espécie mexicana, é rico numa proteína chamada protodiocina, de onde se extrai aquele suplemento chamado DHA. Ou seja, estamos falando de um alimento que tem uma função moduladora hormonal. Que não é mito, assim, o consumo dele realmente vai ser benéfico. Né? Só não exagerar na dose, porque, óbvio, ele tem calorias, não vai extrapolar, mas é um excelente alimento. Sim, mas, por exemplo, para um café da manhã, para fazer uma quiche, uma torta, você tirar um pouquinho das farinhas, né? É uma excelente opção. É verdade. Então, eu tenho aqui o inhame. Eu vou usar aqui também, gente, o farelo de aveia. Então, eu estou trabalhando, quando eu vou trabalhar com uma receita, eu preciso pensar que eu preciso ter um pouco de proteína, um pouco de fibras, né? Um bom carboidrato, e é isso que a gente está fazendo aqui. Tenho aqui a minha cebolinha, que eu já trouxe um pouco de sabor, né? Lembra que eu tenho que colocar tudo junto já, gente, tudo junto. Cebola, alho, tudo junto, panela fria, para que eu consiga fazer com que a minha cebola sue. Aí eu tenho aqui a minha cebola. Olha os segredinhos da Malu. Então, não precisa de pozinho, gente. Nada de pozinho, tá? Faz diferença. Faz, muita.
Vou colocar um ovo, tô colocando aqui um pouco de proteína também. Ah, eu ia te perguntar se Isso, tá? ia ovo. Cúrcuma, que é um super antioxidante, a gente precisa entender Excelente detoxificante que também a gente precisa disso. Um salzinho que não faz mal a ninguém. Quanto vai render, Malu? Que aqui a gente tem... Nossa, Carol, rende pequenininha. uma 25 centímetros. Maravilhosa, bem cheia de recheio. Assim. Cheio de recheios. E aí, gente, aqui é só misturar, tá? E aí, o que que acontece? Dependendo da maneira que você cozinhou o seu inhame, é que você vai precisar ou não adicionar mais farelo de aveia, tá? Quando você cozinha o tubérculo na água, ele absorve mais água. E aí, isso faz com que eu precise colocar mais farinha. Entendi. Tá? No caso, eu estou usando farelo de aveia, tá, gente? Mas é isso. Agora é isso, Carol, vou misturar pra gente poder fazer. Enquanto você vai dando sabor aí à nossa Só massa, recheio e tudo mais, porque vai ter mais recheio ainda, que delícia. Sim. Já tem perguntinhas do público no @VocêBonitaTV. Vou lá e já volto. Ó, doutor Roberto, tem biscoitinho aí pra você ficar Aqui. comendo também, que é muito bom, né? Vamos aproveitar, fazer coisa boa. Agora, já tem perguntinhas do público no @VocêBonitaTV. Vamos pro próximo passo. Malu tá ensinando essa quiche maravilhosa. E aí? Bom, estamos usando o inhame, para quem perdeu aí, porque ele é, sim, um grande, da base do DHA, não é isso, Roberto, que você estava É falando? uma proteína chamada protodiocina. Exatamente. Então, a gente está usando já um alimento a nosso favor, com antioxidantes. Aqui nós temos a cúrcuma, temos também aqui fibras, temos aveia. E aí você vai colocando em volta. E aí eu mesmo. vou colocando aqui em volta, ó. Eu vou fazer a massa toda, ó. Ela Nossa, fica uma fica massa bem fininha. bem fininha. Super legal, hein? eu untei, tá, gente, para poder fazer. E aí você faz aqui a basezinha. Vou levar para assar 15, 20 minutos, forno 180 graus, tá, gente? Tá Vai aqui. sair uma quentinha. E tem perguntinha pra Malu, quem escreveu pra gente na tela, olha lá. E aqui, Obrigada, Mônica. vamos lá. Um beijo. Qual o prazo de validade desse creme de ricota? E se pode congelar? Deixa eu te ajudar, que ele tá dando uns... Enquanto você responde, eu... Nós não temos aí nenhum tipo de conservante, tá? Tá. Então, o que que acontece? Se você, por exemplo, você pode usar algumas coisas que vão ajudar aí na conservação. Por exemplo, um pouco de ácido, um suco de limão. Você vai ter aí essa conservação. 3, 4 dias na geladeira, ele dura bem, tá? 3, 4 dias. Do jeito que eu fiz, você vai conseguir com que ele dure bem, tá? Maluzinha, Conseguiu? sabe o que aconteceu? Superaqueceu. Podemos seguir, ó... Sabe quando superaquece, fogão de indução, isso pode acontecer. É algo de segurança, mas como ficou um tempinho a mais, Sim. ele superaqueceu, tá vendo? Então ele não está voltando. Conseguimos mostrar... Aí, voltou. Não. Não? Conheço quando voltou, não. Eu vou testar. Aí, agora voltou essa boca, pronto. Aí. Tô ficando craque, hein, Glaucio? Tem que ter uma paciência, apertar. Ó, o importante é saber assim, por loucura, exemplo, esse na fogão deixa versão original do creme de ricota, tá? Você vai ter aí substâncias que não são interessantes para a saúde, que eles usam para fazer a conservação, e eles usam para espessar, e eles usam para deixar mais branco. Por quê? Tá. Porque isso é um erro nosso de consumidor, de achar, Carol, que a gente tem que ser branquinho, né? Você vê que o meu não fica tão branquinho, ele fica mais amarelado. Ai, Por quê? tá Porque eu não tô pondo ótimo. sorvete de potássio, eu não tô usando o que a indústria usa, tá? Tá. Bom, para minha base, gente, aqui, ó, o que eu vou usar? Eu tô usando, eu já tenho inhame, né, de tubérculo. Quando eu vou fazer a receita, bom carboidrato, boa proteína, gordura, fibras. Então, eu tô usando aqui tudo que é rico em água. Tá. Porque eu já usei o meu tubérculo na massa. Entendi. Entendeu? Então, ó, eu tenho aqui a cebola, tenho o alho, vou usar o alho poró. Ai, que delícia. Poderia ser abobrinha, poderia ser Nossa, berinjela, deve tá gente. demais. Poderia ser aquilo que você gostaria que fosse, tá? Vou Oh, colocar meu Deus. tomatinhos. Já vi que eu vou comer Ó. tudo na hora do almoço. Vixe, Maria. Tomate, ó, Olha tenho lá. aqui. Você tem que lembrar, assim, que você vai dar um susto nisso tudo aqui na panela, tá? Mas você poderia também fazer no forno, sem problema nenhum, tá? Tá. Vou usar aqui um pouquinho de sal, daquela temperada. E nós vamos usar aqui folhas verdes escuras. Ai, que delícia. Nós vamos usar a rúcula. Quem nunca consumiu rúcula na comida quente não sabe o que está perdendo. É verdade. Fica maravilhosa. Ó, vou dar só uma rasgadinha nela aqui. Esse recheio não tem caloria nenhuma. Quase não. Só do azeite, porque o resto não... Que é muito pouco, né? Então Porque vai ter gente só a tá caloria usando da uma massa panela. e que é pouquinho. É, que não gruda lá, gente. Ah, não, perfeita essa receita. Amei. Tudo Então de tá aqui. excelente qualidade. E aí, gente, quando eu chego, tá? Quando dá uma murchada, que meu tomate dá uma murchada, quando eu chego, porque assim, cada alimento tem um tempo.
Para eu extrair sabor, não é ir jogando tudo e deixando de qualquer jeito. Não, você coloca tudo na panela, refoga. Quando começar a murchar, que você já soltou o sabor do alho poró, que você já soltou o sabor da cebola, do alho, aí você vai entrar com o seu creme de ricota que você preparou. Ai, que delícia. Que é saudável e é muito mais gostoso, vocês comeram, não estou mentindo, muito mais gostoso do que o outro. E eu vou colocar aqui então o meu creme de ricota. Na próxima vez que eu vier, eu vou ensinar a fazer o requeijão. Ó, Malu sabe tudo. Promessa é dívida ou é dúvida, né? Não, promessa é dívida, E gente. olha o quanto rende. Muito. E aí você... Não, maravilhoso. Só comida de verdade, né? Assim, só alimento de verdade, mesmo. Boa proteína, tudo da feira, né? Cálcio, né? A gente tem aqui toda uma carga de nutrientes. Ó, fiz o meu molho cremoso aqui, tá? Depois eu vou ensinar porque o pessoal vai pedir versão vegetariana, eu vou fazer também, tá, gente? Tá bom. Hoje é com leite, porque a gente precisava dessa pauta. Meu chefe mandou vai e aí ao vocês encontro do nosso tema, Sim. né? E meu chefe manda. Aí... Taranana, a televisão é tudo, né? Aí eu tenho já a minha receitinha aqui, que eu já pré-assei. Isso. Ai, que massa bonita. Tá vendo? Deixa ele pegar aqui, ó. Olha que belezinha, tá vendo? Maravilhosa. Linda, né? Nossa. Tenho ela pronta. O que eu vou fazer? Eu vou colocar o meu recheio. Deixa eu desligar aqui, Carolzinha. Agora vamos desligar isso. Vamos. Aí vamos vai lá, aloprar. Deixa bem recheada. Bem recheada. Eu vou colocar aqui, ó. Lembrando que esse creme de ricota quem fez fui eu. Agradecimento. Agradecimento de mim para mim mesma. E pode ser de todos os sabores, vocês entenderam, né? Quem assistiu lá no YouTube. Se você colocar com azeitona, vira um patê de azeitona. Se colocar tomate seco, patê de tomate seco, colocar alho poró, patê de alho poró, e assim vai. Eu vou comer sozinho, gente. Se soubesse o cheiro que tá isso aqui. Ó, não, você vai dividir comigo. Coloquei. O que eu vou fazer? Forno, 180 graus, só para dar uma gratinada, tá, gente? Tá. Simples, fácil, rápido. Agora e vai sair uma quentinha? Vai sair uma quentinha. Ai, que delícia! Vou lá. E já não, agora perguntinhas do público. Diretora, eu divido com a Glaucia. Olha lá, Silvia, obrigada, vamos lá. Estou na menopausa há 2 anos. Minha ginecologista me passou um creme de testosterona 2%, mas tomo remédio para dormir. Só o creme vai me ajudar a dormir? Eu acho que o creme aí é para outra coisa, né? Na verdade não dá para afirmar que seu sono ruim seja propriamente falta de testosterona. Pode ter outras causas, né? Então, difícil afirmar isso, tá? Acho que se você tivesse com queixa de libido baixa, perda de massa muscular, né, pode ser que sinta diferença com a reposição da testosterona. Né? Embora exista, sim, em homens principalmente, a queda da testosterona reflete muito a qualidade do sono. A mulher tem uma perda de qualidade do sono mais com a queda do estrogênio e da progesterona do que com a própria testosterona. Então, não dá pra gente afirmar não, tá? Mas faça o uso mediante a orientação da sua ginecologista que prescreveu com todo cuidado para você. E chegando quentinho o meu tempo, né, Glaucia? Mas eu vou experimentar isso aqui. Gente, tem que Bom apetite. Essa massa, fiquei apaixonada. Não, é uma maneira super diferente de você consumir. Porque, gente, a natureza é muito perfeita, né? Então, quando você fala de fonte de carboidrato que vem da natureza e que teve que crescer, teve que... Sim. Como é que você diz isso, doutor Roberto? Para ele se manter vivo e ter ali, então, o alimento, o inhame e tal, ele conseguiu combater problemas ali para quem, enfim, não é? Eu não sei explicar. Não, o alimento para sobreviver na natureza, ele tem que se defender de praga, ele produz enzimas antioxidantes para isso. Então é claro que é muito melhor que farinha, né? Não tem nem comparação. Não. E ó, gente, e fica bom. Bom fica. Malu, vai deixar para mim, né? Intimidade é assim. Amizade também. É minha madrinha, Carol, você que me incentivou. Não, o que é isso? É bom. Tá muito bom. Muito bom. E equilibrado. Faz. Vocês vão pirar. Que receita linda. Prática, rápida. Dá pra congelar, não dá? Dá, super congelado. Ó, meu tempo acabou. Tá. Mas esse assunto pode continuar, porque tem muita coisa. Jejum intermitente, você viu como o pessoal pergunta? Vamos falar de jejum intermitente, vamos falar dessa história de cortisol com depressão, que é importante. Tem muita coisa para falar ainda. E atividade física, sempre. Né? Vou agradecer essa dupla, que eu adoro, @doutor abreviado Roberto Navarro, @doutor abreviado Roberto Navarro. Tem live
Tem. Com a Malu. Terças as minhas e quintas eu e a Malu. Vocês já assistiram as lives? Eles começam dançando. Eu tava pra falar isso pra vocês. Eu amei. Outro dia eles lá dançando um sambinha. Sambinha. Oh, meu Deus, mas é muito legal. Começar com astral. Parabéns. Ai, amo. Não perde a live deles de quinta e a do Dr. Roberto é amanhã. E a nossa queridíssima NutriChef Malu Lobo lá no Insta, @NutriChef Malu Lobo, @NutriChef Malu Lobo. Vou aguardar o momento de ser feliz daqui a pouquinho. Obrigada, gente. Obrigada Carolzinha. sempre. Amo vocês. Que Beijo delícia a todos. poder, Também, né, vocês dividirem com a gente tanto conhecimento, tanta gentileza. Beijo, Obrigado, até a próxima. Carolzinha. Muito Beijo. obrigada. Tá